Vibe Mundial FM. Dia 13 de outubro de 1307, ou seja, há exatos 713 anos, era deflagrada na França a perseguição aos templários, aos membros da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Nessa data fatídica, se iniciaram as perseguições aos templários, que culminaram com a extinção da ordem em 1312 e o assassinato do seu último grão-mestre, senhor Jacques de Molay, no dia 18 de março de 1314, na frente da Catedral de Notre-Dame. Jacques de Molay foi queimado vivo na frente da Catedral de Notre-Dame. Esse fato por si só, né, já é muito, muito simbólico, esse aniversário, né, essa data que na verdade não se deve celebrar, mas se deve sim relembrar, né, relembrar como um triste acontecimento da história da humanidade. Então o tema do nosso programa de hoje é justamente o fim dos templários. Pessoal, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão foi fundada no ano de 1118 em Jerusalém por 9 nobres cavaleiros europeus. No caso, ainda a Europa naquela época ainda era o feudalismo, né? Não existiam estados unificados, mas eles eram todos franceses. O primeiro grão-mestre da ordem foi Hugues de Payens, um nobre francês. Hugues de Payens, junto com outros 8 nobres, se dirigiram a Jerusalém, que era governada pelo rei Balduíno II. Nós estamos falando da época das Cruzadas, a época em que os cristãos e os islâmicos guerreavam pelo controle da Terra Santa. Então, a Ordem Templária foi fundada em 1118 por esses nobres cavaleiros, né, junto do rei Balduíno II de Jerusalém, na verdade um rei europeu, o rei cristão de Jerusalém, nos subterrâneos do segundo templo de Salomão. Lembrando, pessoal, que o primeiro templo de Salomão foi erigido há cerca de 3 mil anos. Né, o processo começou com o rei Davi, e aí o rei Salomão erigiu o grandioso templo dedicado a Jeová, dedicado ao grande arquiteto do universo. Erigiu aquela maravilha que nós não temos nem como descrever a suntuosidade, a grandiosidade desse primeiro templo de Salomão. As lendas maçônicas são todas baseadas, né, na própria construção do templo. Tanto que o próprio nome maçom, né, se refere a mason, se refere a pedreiro, né? Maçons são o quê? São os pedreiros livres. E isso porque o rei Salomão solicitou ao rei Irã, de Fenícia, solicitou a técnica, né? Os hebreus não tinham a técnica da construção, mas Salomão solicitou ao rei Irã, que enviou o seu arquiteto Irã Abif, né, para erigir ali, de acordo com as medidas canônicas, de acordo com as regras da matemática sagrada, erigiu ali o templo dedicado a Jeová. Então, esse templo serviu
para resguardar os chamados mistérios maiores, né, os mistérios sagrados, nesse caso ligados, né, estavam custodiados ali pelos hebreus. Então, a tradição relacionada ao tabernáculo, à Arca da Aliança, ao próprio Santo Graal, a tradição do Santo Graal, né, estava ali resguardada nos chamados mistérios hebraicos, dos quais o rei Davi e o rei Salomão foram os maiores expoentes, né? Assim, legatários da tradição de Noé, de Abraão e do próprio Moisés. Pessoal, esse templo, o primeiro templo de Salomão, foi destruído quando a Judéia, né, quando na verdade o Israel, o Israel era dividido em dois reinos, né? E na verdade o reino de Israel caiu sob os babilônios, e houve o primeiro cativeiro dos hebreus na Babilônia, e o primeiro templo de Salomão foi destruído. Após o cativeiro, e aí houve aquela questão da dispersão das 10 tribos de Israel, foi erigido o segundo templo de Salomão. Tá? O segundo templo de Salomão, relacionado aí, claro, às ordens as ordens secretas, as fraternidades iniciáticas que floresceram naquela época, na região na Palestina. Os próprios essênios estão relacionados a esses mistérios, né, os mistérios hebraicos, certo? Mas no ano de 70 depois de Cristo, o segundo templo de Salomão foi destruído pelos romanos, quando também coincidiu com a expulsão do povo judeu da Palestina, né? A grande diáspora judaica aí quando os judeus se espalharam pelo mundo, foram expulsos da sua terra pelos romanos, e o templo de Salomão foi destruído, tendo sobrado apenas ali o chamado Muro das Lamentações, né? Que hoje os judeus vão lá rezar, chorar e se lamentar, porque realmente é uma questão a se lamentar mesmo, né? A glória de Israel, da qual sobrou apenas ali aquela parede de pedra, né? Realmente é algo muito triste. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que toca.